Conseguem me ouvir? Voltou o áudio? Ok, o áudio voltou. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma live nesta noite. Vamos mais uma vez ter um estudo da Palavra de Deus. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui nesta noite. Então, a Laudiceia Melo disse que o áudio está ok, o áudio voltou. E o Gilead também está dizendo aqui que o áudio está ok. Gilead, seja bem-vindo, meu nobre, nesse canal. Fala para mim de onde você está assistindo. A última vez que nos encontramos foi no Paraná. A Jaciara Santana chegou aqui dizendo: Deus seja louvado. A Naide Lopes de Souza também está aqui, dando a paz de Deus a todos. Seja bem-vinda, Naide. Temos aqui também a Laudiceia Melo. Que bom que você está aqui, Laudiceia. Leandro Henrique está aqui conosco também, assistindo a live. A nossa querida irmã Geralda Gonçalves, aqui de Belo Horizonte, também está conosco. Também temos aqui a nossa querida irmã Alfredina. Alfredina também chegou aqui dando boa noite, pedindo a bênção de Deus e agradecendo por ter a oportunidade de assistir mais uma live. Nossa querida irmã Madalena, aqui de Belo Horizonte também. Seja bem-vinda, Madalena. Um abraço para todos aí em sua casa. Nossa querida irmã Jéssica Souza, de Abaiara, no Ceará, também está aqui conosco. A Regiane Rios. Seja bem-vinda, Regiane. Boa noite. Temos também aqui a Beth Silva. A Beth, minha mãe, está aqui sempre acompanhando, não perde as lives. Um abraço aí para a senhora, dona Beth. Temos aqui também a Ayla Souza, chegou aqui conosco. Seja bem-vinda, Ayla, nesse canal. Temos aqui a presença do Danilo. Danilo, estava sentindo muito a sua falta. Que bom que você está aqui conosco hoje. Marcelo da Silva Santos também chegou e deu aqui o boa noite. A Cacilda Mariana. Bem, nós temos uma novidade aqui, logo nós vamos saber quem é a Cacilda, né? Vamos conhecê-la. Temos também aqui a Jucineia. Jucineia chegou e também deu boa noite. E eu não posso esquecer de dar o boa noite para a Isabelle e também para o Bernardo, que sempre estão assistindo nesse canal. Que bom que vocês estão aqui. Nós também já temos aqui a presença da nossa querida irmã Flaviane, que já está trabalhando, fazendo a tradução para Libras, tornando o nosso evangelho acessível também aos nossos queridos irmãos surdos, que têm nesse momento a oportunidade de também estar recebendo a palavra de Deus por meio desse canal, por meio dessa live. Flaviane, seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe na tradução de hoje. Bem, nesse momento eu quero dizer a todos vocês que nós temos aqui também a Diná. A Diná chegou aqui. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Diná. Seja mais uma vez bem-vinda. Também a irmã Sônia Pereira. O Gilead aqui diz que está em Dois Vizinhos, no Paraná. É isso mesmo, meu querido. Delfang Souza chegou aqui. Que bom, Delfang. Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Juliana Pereira, minha cunhada, está assistindo também a programação. Que bom que vocês estão aqui. Nossa querida irmã Ângela Maria, Jussara da Silva Tavares, Alexandra também está aqui conosco, Elisana Reis, Vera Lúcia, nossa querida irmã Vera, seja bem-vinda. Islana, Jaciara Santana, muito bom ter todos vocês aqui. Bem, nessa noite eu quero apresentar a todos vocês aquele que é o nosso convidado especial e que vai repartir conosco pão, vai repartir conosco pão espiritual, vai trazer a mensagem de Deus, nosso querido pastor Hermes Machado. Irmão Hermes já aparece na tela. Seja bem-vindo, pastor Hermes, ao canal Parousia. Nós que agradecemos, pastor, ter a sua presença aqui conosco. E para aqueles que não conhecem, o pastor Hermes, ele reside na Bahia, trabalha na Associação Baiana, como nós chamamos a ABA. E nesse momento, pastor Hermes, você reside em qual cidade? Você atende qual campo? Muito bem, que bom ter você aqui conosco. Parece que nós tivemos um probleminha com o áudio. Giliard falou que o áudio do pastor Hermes está com problema. Bem,
O pastor Hermes estava mencionando que reside em Feira de Santana, casado com a irmã Missilene, e tem 2 filhos, um casalzinho, né? Tem um casal de filhos, e o pastor Hermes também tem um canal. Então nós somos companheiros Experiência aí com áudio aqui, vamos ver se vai melhorar. Ok, vamos ver. Me ouvem agora? Alguém pode falar no chat se estão ouvindo o Conseguem pastor me ouvir? Hermes? Ok, agora Vamos ver apareceu se nos sim. ouve, né? Sim, apareceu o áudio. Sim, pastor Hermes. Muito bem. Então o pastor Tudo Hermes é o bem, um abraço aí nosso... para o Nisvaldo Pereira, que está nos ouvindo, Muito bem. Ellen nos Oliveira, Rosa assistindo. Nunes, Tiago Silva. Então, todos já estão falando que o áudio voltou. Que bom. Então, o pastor Hermes é o nosso companheiro aqui de pregação do evangelho por meio da internet. Ele também tem um canal, o canal Pastor Hermes Machado. Então, se você ainda não é inscrito no canal do pastor Hermes, então você pode procurar, ele vai falar aqui, você vai ver no chat o canal do pastor Hermes, você também pode se inscrever nesse canal, onde ele também tem trazido vários convidados e várias mensagens muito relevantes e oportunas. E nesse momento eu quero dizer a todos vocês que nós recebemos aqui com muita alegria todos os nossos queridos irmãos da Bahia que estão aqui assistindo conosco, inclusive pastor Hermes. Feira de Santana, estive várias vezes aí, amo esse lugar, gosto dos irmãos de Feira de Santana, e nesse momento um abraço e saudação para todos os nossos queridos irmãos aí de Feira, como é chamado, né? Feira. Isso, eu quero fazer, pastor Joab, um desafio aqui. Eu quero agradecer os irmãos que me acompanham no meu canal, que estão conosco hoje aqui. Quero fazer um desafio para todos que estão aqui, que são meus convidados. Por favor, se inscreverem aqui no canal do pastor Joab. Gostaria de desafiar você agora a dar esse clique aí de reconhecimento do trabalho do pastor Joab, que tem trazido muitas mensagens de Deus. Ele mesmo tem sido um vaso nas mãos do Senhor, tem convidado tanta gente. Então, hoje nós vamos fazer uma troca de inscritos, né? Quem é inscrito no canal do irmão Joab, mas não é inscrito no meu canal, então pode se inscrever no meu canal. E todos os meus convidados estão aqui nessa noite, é um desafio. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal do pastor Joab, para a gente incentivar esse trabalho que ele tem feito. Vamos lá? Muito bem. Pastor Hermes, essa pandemia abriu essa janela, essa porta de pregação do evangelho por meio dos recursos virtuais, por meio da internet. E quando as pessoas se inscrevem no canal e elas vão lá e clicam no joinha para a transmissão, para o vídeo, então o YouTube entende que isso é um conteúdo importante, relevante, e ele mesmo se encarrega de compartilhar essa mensagem. Então, quando você se É inscreve, verdade. você está apoiando esse ministério. E eu sempre falo, isso não ocupa nem espaço no teu celular. Então, ao fazer isso, você está já propagando o evangelho, você já está sendo um evangelista. Pastor Hermes, nesse momento nós temos aí vários pontos de acesso e eles estão aqui agora esperando para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos, nesse momento, fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, a unção do Espírito Santo para a sua vida, para que você agora seja uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para a transmissão da mensagem. Amém. Então nós vamos nos ajoelhar agora e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção para essa transmissão de hoje. Pedimos que o Senhor abençoe todos os detalhes técnicos para que não venham comprometer a compreensão e a transmissão da mensagem. Também peço a Tua bênção, Amém. Senhor, para o Teu servo, pastor Hermes, que o Senhor possa usá-lo nessa noite como Teu instrumento para falar aos nossos corações. E o Teu Espírito Santo esteja atuando em todos os momentos e que sejamos tocados por Tua palavra, sejamos revigorados e restaurados. Esse é o meu pedido. Te peço a Deus que abençoe a todos os internautas que estão assistindo e também as irmãs da tradução. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, pastor Hermes. Então, a mensagem de hoje, quando você me passou o tema, eu falei, olha, muito legal, vai servir para mim, vai servir para todos, né? Os altos e baixos na vida de um discípulo. Então, nesse momento, pastor Hermes, você é o servo de Deus, instrumento de Deus para falar aos nossos corações. E eu quero passar a palavra para você nesse momento. Muito bem, eu agradeço a Deus pelo privilégio nesse momento nós estamos dando esse drible aí na pandemia, fazendo aquilo que nós devemos fazer sempre, que é pregar a palavra do Senhor, não é? Então, eu agradeço ao pastor Joab pelo convite
E agradeço a todos que nos estão nos assistindo aí. A irmã Vera, aqui de Feira de Santana, pastor Silvan, pastor Elias Caires, e a minha querida mãe que está assistindo, a Cacilda Mariana, que aparece aí no chat, a minha querida mãe, a quem abaixo de Deus eu devo tudo que sei, a minha vida religiosa, a minha religião, a minha formação religiosa, devo à minha mãe. E a irmã Avani Campos, que está aqui conosco, todos os nossos convidados aí, muito obrigado por atender o nosso convite, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre os altos e baixos da vida de um discípulo. Eu vou falar alguma coisa aqui e vou pedir para vocês dizer quem é essa pessoa na Bíblia, tá bom? Ele é transparente, tropeça nas páginas dos evangelhos. Nenhum discípulo teve reprovação mais severa, e nenhum outro discípulo ousou, como este, repreender o seu Senhor. Por outro lado, nenhum outro discípulo testemunhou tanto respeito e amor por Cristo, e nenhum outro recebeu um louvor tão pessoal do Salvador. Eu estou falando de, quem sabe, coloca aí no chat, que discípulo é este? Se deu para identificar, você coloca aí, tá bom? Para saber quem é esse discípulo, que é o tema de nossa mensagem nessa noite, de nossa reflexão. Eu oro ao Senhor para que Deus nos fale através desta história bíblica. Muito bem. Você que já sabe quem é, colocou aí, ó, alguém disse que é Pedro, outros disseram que é João, outros disseram que é Pedro. Muito bom. Então, acertou e vai levar a mensagem quem disse que é Pedro. Vamos falar do Pedrão. Esse discípulo tão conhecido e tão destacado entre o grupo de 12, né? Uma breve biografia de Pedro, para você conhecer ele mais ainda. Ele era um discípulo de Jesus, Betsaida, na Galileia. Ele aparece com destaque em todas as narrativas dos evangelhos e também aparece em Atos dos Apóstolos. É filho de Jonas, irmão de André. Seu nome original era Simão, na época em que ele se encontrou com Cristo. Ele morava em Cafarnaum nessa época, com a família da sua mulher, portanto, Pedro era casado, não era? Era pescador e trabalhava com seu irmão e o seu pai. No primeiro encontro com Jesus, Jesus o chamou de Cefas, que significa em aramaico pedra, determinando assim ser ele o apóstolo que seria escolhido para liderar os primeiros propagadores da fé cristã. E o que eu quero chamar a sua atenção é que Pedro era um discípulo sem conversão. Sabia disso? Pedro não era convertido. A Bíblia dá provas de que Pedro não era um discípulo convertido. Olha só, em Lucas 22:32, Jesus disse assim: Simão, Satanás pediu para cirandar você como se faz com trigo. Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, Jesus está revelando para Pedro que ele seria cirandado pelo diabo e ele não era convertido. Jesus estava aqui como que profetizar a conversão de Pedro. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmãos, por que nós temos aqui o tema altos e baixos da vida de um discípulo? Porque todo cristão que tenta fazer de sua vida religiosa uma linha reta vai se decepcionar. A nossa vida, a vida cristã, a nossa vida religiosa é composta de altos e baixos. É assim mesmo, montanhas e vales. Um dia você está lá em cima da montanha com a cabeça do Golias na mão, cortada. Outro dia você está no vale da sombra da morte. Assim é a vida do cristão. Se você está em casa aí, quem sabe no sofá, na sua mesa de escritório, no tapete da sala no chão, e puder pegar a sua Bíblia, nós vamos fazer uma caminhada agora maravilhosa nas páginas do Evangelho, especialmente do Evangelho de Mateus, para conhecermos esses altos e baixos. Vamos subir as montanhas com Pedro e vamos descer os vales com ele. Eu te convido para isso. Então, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus, você vai perceber que aí tem a lista dos discípulos. E a primeira pessoa que encabeça a relação dos discípulos é Pedro. Primeiro Pedro. Primeiro Simão.
E é assim que Pedro se sentia. Ele se comparava com seus colegas, discípulos, e ele sempre se sentiu assim, o primeiro da classe. Realmente, Pedro se sentia assim. Esse era o sentimento do coração não convertido de Pedro. Ele se sentia o melhor. No capítulo 14 de Mateus, você vai ver o seguinte: Pedro, ele está fazendo algo fantástico, maravilhoso, inédito. Eles estavam de madrugada no barco e apareceu um vulto andando sobre a água em direção a eles. Primeiro eles pensaram que era um fantasma, depois descobriram que era Jesus, o Senhor, o Mestre. Então Pedro teve a ousada coragem de pedir a Jesus: deixe-me ir até ti, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, irmãos, você consegue imaginar essa cena? Ele tirou a perna de sobre o barco, colocou sobre a água e, incrível, a água não afundou. Ele tirou outro pé, colocou sobre a água e a água soube debaixo de Pedro e ficou no piso firme. E Pedro começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, num dada altura desta caminhada sobre a água, realizando essa façanha, por um momento, só Jesus e Pedro estavam sobre a água, ninguém mais, em todo o planeta. E Pedro se orgulhou. É como se Pedro, eu vou deduzir isso, né? Parafrasear. É como se Pedro dissesse no seu coração aos seus colegas: eu sempre disse para vocês que eu sou o melhor. Vocês nunca acreditaram. Entre nós. Olha como eu sou superior. Olha o que eu estou fazendo. E olha o que vocês estão fazendo. Olha onde eu estou. E olha onde vocês estão. E quando Pedro pensava assim, do alto do seu orgulho, ele afundou para as profundezas do mar. Do alto da sua jactância, Pedro afundou para ser humilhado na presença dos seus colegas. Mas o Pedro, jactancioso e orgulhoso, também, na hora do perigo, foi corajoso o suficientemente para gritar: Senhor, socorre-me! E Jesus estendeu a mão e tirou Pedro do fundo do mar. Que impressionante! Eu não sei se você já tinha parado para pensar nessa história, como ela encerra grandes lições. Esse episódio da vida de Pedro, tão pequeno e tão significativo. Se você caminhar nas páginas da sua Bíblia até o capítulo 14, até o capítulo 16 de Mateus, nós vamos encontrar uma outra situação. Jesus está andando com os discípulos e Jesus faz uma pesquisa de opinião pública. Sabe o que é isso? É isso mesmo. Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E eles deram várias respostas. Mestre, tem pessoas que pensam que tu és João Batista que ressuscitou. Tem gente que pensa que tu és Elias. Tem gente pensando que tu és Jeremias. E Jesus, irmãos, ele fecha a pergunta. Ele diz: e vocês? Quem dizeis vós que sou? Olha, Jesus está preocupado em saber quem é ele para você. Se Jesus te perguntasse hoje, quem eu sou para você, qual seria a sua resposta? E eu vou te perguntar, eu vou aproveitar e perguntar: quem é Jesus para você? Já pensou nisso? Nunca pensou? Então é hora de pensar. Quem é Jesus para você? E dentre aquelas respostas vagas e diversas, o Pedro foi quem saltou adiante e disse: eu sei. Porque o Pedro, irmãos, parecia aquele menino esperto da sala de aula, né? Aquele menino da classe que tem todas as respostas. Esse era o Pedrão. Então ele saltou adiante e disse: eu sei a resposta. E disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E para você, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Que verdades saíram agora da boca de Pedro? Que verdades maravilhosas. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o ungido para nos trazer a salvação. Ainda no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 18,
Jesus põe sobre Pedro a responsabilidade de cuidar da sua igreja. Você conhece a expressão? Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo e não a Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Bem, nós sabemos que a igreja não poderia ser estabelecida sobre Pedro, porque Pedro era uma pedra movediça. Ele não tinha segurança em si, ele não era convertido. Evidentemente, a pedra sobre a qual a igreja foi edificada é Cristo, a rocha dos séculos. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus está dando a Pedro ali, como já havia feito antes, a responsabilidade de cuidar, de zelar das ovelhas, dos cordeiros de Jesus, do seu rebanho. Ainda no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 21, tem um relato aqui muito interessante. Jesus começa a revelar aos discípulos o desfecho de sua missão. Ele começa a dizer o seguinte: olha, nós estamos indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem vai sofrer, vai ser penalizado, vai ser preso, vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Sabe o que acontece com Pedro? Pedro pensa: não pode. Agora eu tenho que dar um conselho para o mestre. Caiu a ligação. Volta para mim. Olá, tivemos uma falhazinha aqui, uma queda, né? Vamos tentar restabelecer aqui a comunicação com o pastor Hermes. Vamos tentar aqui, ele deu uma queda. Mas eu estou achando muito interessante a mensagem, especialmente a pergunta: o que Jesus é para você? O que Jesus é para você? E algumas pessoas estão colocando no chat aqui. Por exemplo, a Diná Chaves disse que Jesus é tudo para mim, meu Salvador. Essa foi a resposta da Diná. E a resposta da Paulinha de Jesus foi: Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo na minha vida. E o Danilo disse: aquele que me amou antes de eu nascer. Como não amar alguém que me ama tanto? Ele é perfeito. Então essas são as respostas, viu, pastor Hermes? A resposta do que Jesus é para eles. Estão falando aqui no chat. Muito bem, pastor Hermes voltou. Então, pastor, pode continuar. Deus seja louvado. Só não estava me enxergando aqui. Deixa eu ver se eu consigo me ver. Tudo bem. Então, eu não sei onde é que caiu aí, onde eu parei, mas Jesus já estava sendo aconselhado por Pedro. Sentiu-se ali agora na responsabilidade de aconselhar Jesus. Isso mesmo. Então, quando Pedro percebeu que Jesus estava dizendo que ia morrer, ia perecer, ia apanhar, ia ser cuspido no rosto, Pedro não resistiu à tentação de aconselhar o seu mestre. Ele chamou Jesus no cantinho e falou: para de dizer que vai morrer, para de dizer que vai fracassar, que vai perder. Nenhum discípulo quer seguir um mestre falido, fracassado, vencido. Se você continuar dizendo isto, você vai perder os seus discípulos. Você vai perder as pessoas que te acompanham. Olha, irmãos, que coisa. Quando Pedro, há pouco, se você perceber, nós estamos no mesmo capítulo 16 de Mateus. Eles estão a poucos passos daquele lugar onde Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro disse: tu és o Cristo, Jesus disse: Pedro, essa resposta está certíssima, mas ela não é tua. Você falou inspirado pelo Espírito de Deus. Isso soou um grande elogio para Pedro. Ele agora havia sido um vaso usado pelo Espírito Santo para revelar uma verdade fundamental para a igreja e para a salvação da humanidade. Mas agora, quando Pedro repreende o mestre, porque Jesus estava anunciando a sua missão, queridos irmãos, Jesus, ele fala palavras pesadas para Pedro. Ele diz: afasta-te de mim, Satanás, pois não cogitas as coisas de Deus. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Como pode alguém que agorinha, há pouco, imagine que ele estivesse no grupo caminhando,
ali há poucos metros atrás, Pedro foi usado pelo Espírito Santo para revelar, falar, dar aquela resposta reveladora a respeito de Jesus. Agora, ele está sendo usado pelo diabo para fazer Jesus desanimar da missão da cruz. Que coisa terrível! Sério, irmãos, saber que nós podemos ser usados pelo Espírito Santo e que também podemos ser usados por Satanás. Nós podemos dar lugar a Satanás e as nossas palavras, os nossos conselhos podem desviar uma pessoa da salvação. Eu aprendo com isso que nós precisamos vigiar muito o nosso comportamento e as nossas palavras. E ver, como Jesus em outra ocasião disse aos discípulos, de que espírito somos, para não nos deixar ser levados por conselhos satânicos para desviar as pessoas do caminho da verdade. O apóstolo Tiago pergunta, como pode uma fonte jorrar água doce e água amarga? Isso não pode acontecer com a nossa vida. Nós somos escolhidos por Deus para abençoar, para falar palavras de bênçãos e inspiradas pelo céu, não é? No capítulo 17 de Mateus, nós continuamos aí acompanhando a trajetória do Pedrão. Ele é uma maravilha de discípulo. O que acontece no capítulo 17? Pedro, ele faz parte daquele grupo, daquele núcleo de discípulos, de um grupo de amigo próximo de Jesus. Pedro, Tiago, sabe? Eles faziam parte desse grupo, desse trio que acompanhava Jesus em atividades íntimas, em períodos especiais. Então, Jesus sobe ao monte e leva Pedro, Tiago e João com ele. E lá no monte, onde Jesus costumava orar, diz a palavra de Deus em Mateus 17, do verso 1 em diante, que Jesus começou a transfigurar-se diante deles. A figura de Jesus começou a modificar-se. E eles contemplaram a cena maravilhosa de Jesus glorificado. Por algum tempo, Jesus permitiu que a divindade superasse a humanidade. E ele foi visto pelos discípulos. E o Pedrão, sempre ele, teve uma reação. Eu quero chamar a sua atenção para a reação de Pedro. Pedro disse o seguinte, mestre, bom é estarmos aqui. Olha, que interessante. Bom é estarmos aqui. E se tu permitires, nós faremos uma tenda para ti, uma tenda para Elias e outra tenda para Moisés. Eu não quero sair daqui. Irmãos, o que é que Pedro estava sentindo? Pedro estava sentindo aquilo que muitas vezes nós não sentimos quando vamos à casa de Deus e estamos cultuando ao Senhor. Pedro estava sentindo prazer na presença. É isso mesmo. Pedro não queria que o culto acabasse. Ele estava feliz porque ele estava na presença de Deus. E você, quando vai à igreja, você tem pressa que o culto acabe? Você que fica impaciente se o pregador pregar 5 minutos a mais, que é algum tempo planejado, anunciado? Você na igreja, na presença de Deus, você fica saindo todo momento para beber água, para se distrair, para ir lá fora, para falar com alguém? Você fica olhando o celular? Olha só o comportamento de Pedro nos ensina nessa noite. Me ensina a sentir prazer na presença de Deus. Pedro está partilhando do mesmo sentimento do salmista, que diz, uma coisa é pedir ao Senhor e buscarei, eu quero morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero habitar na presença do Senhor. E em outro lugar o salmista diz, mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 dias fora. Irmãos, nós precisamos perseguir esse sentimento de sentir prazer na presença de Deus. Sentir prazer de ir à igreja. Sentir prazer de estar na presença de Deus. Algumas igrejas já estão abrindo agora, quando a pandemia está nesse período. Mas para muitos, não faz diferença se a igreja está fechada ou aberta. Muitos não irão à igreja mesmo. Então, nós precisamos aprender a valorizar o privilégio que temos de estar na sua presença. Pedro é cheio de defeitos, a sua vida é cheia de altos e baixos, mas ele sente
prazer na presença de Deus. E isso eu posso aprender com Pedro. Eu aprendo com Pedro. Em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, é sempre o Pedrão, ele está aqui novamente. E agora, o assunto em debate é o perdão. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes meu irmão vai me ofender? Quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7, tá bom? Irmãos, os rabinos do tempo de Jesus ensinavam que o exercício do perdão limitava até 3 vezes, 3 ofensas. É parecido com a nossa cultura hoje, né? Se alguém ofende você, você pensa, bom, vou perdoar porque é réu primário, né? Depois a pessoa ofende você a segunda vez, a mesma pessoa, você já fica assim meio ressabiado. Quando ofende a terceira vez, aí nós costumamos dizer, olha, basta, não dá mais. Pedro também pensava assim, porque ele havia sido ensinado assim. Então ele se aproxima de Jesus, e ele tem Jesus em alta conta, ele tem Jesus como muito maior que os líderes, né, os rabinos, e ele pensa, para Jesus, eu vou colocar o número dobrado que os rabinos me ensinaram, ainda vou deixar 1 de crédito. Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7, tá bom? Pedro tinha a expectativa de que 7, Jesus responderia, 7 tá bom, Pedro. 7 é o dobro de 3 e sobra 1. Mas a resposta de Jesus é surpreendente, irmãos. Jesus diz, não, Pedro, 7 está muito pouco. Você precisa perdoar 70 vezes 7. Irmãos, quanto que é 70 vezes 7? 70 vezes 7 é isso mesmo, 490 vezes. Mas será que Jesus está dizendo que você precisa pegar aí um bloco de anotação e ir anotando quantas vezes as pessoas te ofendem, e quando chegar em 490 vezes você deve limitar o seu perdão? É isso que Jesus quer dizer? Não, irmãos. Na profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós percebemos que houve um tempo de perdão separado para o povo judeu, de 490 anos. Então, quando Jesus responde, Pedro, você deve perdoar 490 vezes, Jesus está dizendo, na verdade, você precisa perdoar como Deus te perdoou. Você precisa perdoar como Deus. Irmãos, nós precisamos perdoar como Deus. Aquele que não perdoa, obstrui o único canal de receber perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. É um exercício difícil de fazermos, mas necessário para a nossa própria salvação e para a salvação das pessoas com quem entramos em contato, que nos ofendem e a quem nós ofendemos também. No capítulo 19 de Mateus, nós encontramos aqui uma outra questão. A questão agora, o tema do assunto que o Pedro vai se envolver, é o salário. Todos os discípulos queriam perguntar, mas só o Pedrão tinha coragem. Ele chegou até Jesus e disse, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar em ter trocado a minha vida profissional por esta vida de aprendizado a teus pés? O que é que eu vou ganhar de ter deixado a minha casa, ausentado-se da minha família, para ficar dormindo em qualquer lugar, comendo qualquer coisa pelo meio das viagens? O que é que eu vou ganhar? Eu quero perguntar para você, alguma vez você já parou para pensar nisso? Alguma vez você já pensou, eu sirvo a Deus há tanto tempo, o que eu vou ganhar com isso? Jesus, irmãos, não repreendeu a Pedro. Jesus poderia ter dito, Pedro, larga de ser carnal, secularista, sua mente é muito secular, a sua mente está presa às coisas da terra. Pensa nas coisas do alto. Não, Jesus não disse isso. Jesus recebeu esta pergunta de forma natural. Nós somos interesseiros. Deus sabe disso. Nós queremos saber quanto vamos ganhar. Se você já participou de alguma entrevista, já foi a uma entrevista de emprego, então é provável que se façam várias perguntas ali, você responde,
e etc e tal. Você pergunta sobre o horário, pergunta algumas coisas a respeito do trabalho, mas a pergunta que você quer saber no final é: quanto eu vou ganhar? Talvez você não tenha feito a pergunta, mas é isso que estava no seu coração. O interesse pelo salário, pela recompensa, e nós gostamos de recompensa, irmãos. É natural isso? Então, Jesus diz, e se algum momento da sua vida religiosa você passou por tanta tribulação, ou está passando agora, se for o caso de eu estar falando com alguém que esteja passando em grande dificuldade, temor e dúvida, oscilação da fé, ouça Jesus dizer aquilo que disse a Pedro e aos discípulos e a nós. Olha, aquele que deixar casa, pai, mãe, terras, por amor de mim, tem que ser por amor, né, irmãos? Não por outra razão. Receberá 100 vezes mais nesta vida. E no final, a vida eterna. O que é que os irmãos acham? O que é que você acha, irmão e querida irmã que está nos acompanhando? Um investimento para você receber 100 vezes mais. É um bom investimento? O que é que você acha? O que acha de investir R$ 1 e ganhar 100? Olha só. Lendo a Bíblia, eu só encontrei uma pessoa que teve esse lucro, esse retorno financeiro de um investimento. A Bíblia diz que Isaac fez uma plantação, o Isaac, o filho de Abraão, ele fez uma plantação que ele ganhou 100 vezes mais. É um alto lucro. Se você perguntar para um investidor, para um empresário, qualquer pessoa do ramo de negócios, e falar o que você acha de ganhar 100 vezes mais, a pessoa vai ficar louca. Onde é? Onde que eu ganho 100 vezes mais? No reino de Deus você ganha 100 vezes mais, Jesus diz aqui, ainda nesta vida. E no final, a vida eterna. No final, Jesus promete a vida eterna. Eu só quero ter certeza de que os irmãos estão me ouvindo. Tudo bem por aí, pastor Joab? Estamos no ar? Estamos no ar, sim, pastor Hermes, e estão todos ouvindo, e está muito boa a mensagem, várias pessoas estão comentando, e eu acredito que Deus está te usando. Vamos continuar ouvindo o recado do Senhor para nós. Deus seja louvado. Vamos continuar então. Muito bem. O tempo passou, o Pedrão continua o mesmo. Agora, no capítulo 26 de Mateus, as coisas vão ficando difíceis, o caminho vai ficando estreito, e Jesus claramente diz para os discípulos: olha, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, eu vou ser traído, e todos vocês me deixarão, me abandonarão. Isso vai acontecer. Jesus, irmãos, estava preocupado em preparar o coração dos discípulos para os acontecimentos finais da sua vida aqui na Terra. Mas o Pedro saltou à frente e disse para Jesus: eu não... Talvez ele tenha batido no peito assim, né? O João, o Judas, o Tiago, quem mais? O Mateus. Talvez eles sim, que eles são meio assim, não são de muita confiança, mas eu aqui, ele disse: eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Olha, mestre, eu quero que o senhor saiba disso. Todos podem te abandonar e te trair. Te deixarei. Alguém disse: nunca diga nunca, né? Ou jamais diga jamais. Pedro disse. Ele afirmou com toda a sinceridade e coragem do seu coração: eu nunca vou abandonar o meu mestre. É nisso que ele cria, e é isso que ele queria fazer mesmo. O nosso próximo episódio com o Pedro não está no livro de Mateus. Eu acho que é o único episódio aqui que não está em Mateus. Esse episódio agora está no livro de João, o evangelista João, no capítulo 13. Ele conta esse episódio relacionado a Pedro. Eu quero lembrar você, a gente não está lendo os textos aqui, porque são histórias conhecidas, eu sei que você já leu muito, e a gente está fazendo lembrança, fazendo você lembrar desses episódios. Lá no capítulo 13 do Evangelho de João, o apóstolo relata a última ceia. Era quinta-feira à noite, né? Você sabe toda aquela questão. Eles estavam numa sala emprestada para tomar a última Páscoa, né? Eu falei ceia, mas é a primeira ceia e a última Páscoa.
os discípulos estão ali com Jesus, está tudo certo e tal. E Jesus, acontece um episódio interessante ali. Jesus provou os discípulos. Jesus nos prova. O que aconteceu para os discípulos serem provados? Era cultura daquela época, se você recebe uma visita na sua casa, o teu servo lava os pés dos visitantes. Esse era um ato de cortesia, pés cansados e empoeirados da viagem eram refrigerados pelos pés lavados ali com uma água fria. Naquela sala emprestada para a Páscoa, não tinha servos, não tinha ninguém residindo ali. E eles ficaram ao redor da mesa onde participariam da janta, do jantar, que era a Páscoa, né? Estava ali o cordeiro assado com as ervas amargas, tal. E o que aconteceu? Os discípulos começaram a se entreolhar. Eles começaram a se entreolhar. Então, o João pensava assim: eu sou o mais novo da turma, eu não preciso fazer isso. Quem tem que fazer são esses velhões aí. Os outros de mais experiência e idade pensavam: esse serviço assim humilde ou humilhante, quem tem que fazer são os meninos assim, como o Joãozinho. Ou o último que foi chamado dos discípulos. Enfim, cada um pensava, já aconteceu isso na sua igreja? Tem uma coisa difícil de fazer, um serviço pesado, e todo mundo fala, o pastor Joabe que devia fazer isso aí, não é? Não, o dirigente é que tinha que fazer esse serviço. E a gente fica, na nossa língua tem uma expressão, né? Jogo de empurra, ou também pode ser simbolizado aí pela batata quente, algo que você não quer com você, quer passar? Então, isso aconteceu com os discípulos ali naquela sala. E nesse dia, irmãos, Jesus pregou um dos seus mais importantes sermões sem palavras. A Bíblia diz que Jesus pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, o mestre, o Senhor, fez-se de discípulo, de servo, e começou a lavar os pés daqueles que se achavam tão importantes que não podiam lavar os pés uns dos outros. Quando chega no Pedro, vamos ao Pedro, que é o personagem da nossa reflexão dessa noite. Quando chega no Pedrão, ele já tinha lavado os pés de alguém, de outros, porque ele começou por Judas. Quando chega no Pedrão, irmãos, o Pedro levanta, né? Ele estava sentado, ele se levanta e fala: não, eu vou explicar para o Senhor e aproveitar e falar para os colegas aqui que eu acho que eles não entenderam bem quem és tu, qual a tua função entre nós, o teu papel. Eles te deixaram passar por essa humilhação, mas eu, não. E aí Pedro diz: tu nunca lavarás os meus pés. Foi assim que Pedro reagiu à atitude humilde de Jesus. E Jesus, sempre incrível, ele responde a Pedro: tudo bem, Pedro, não vamos discutir, não vamos brigar por isso. E aí, irmãos, Jesus fala uma expressão para Pedro que normalmente, quando lemos esse texto, nós não enxergamos esse sentido, o sentido real do texto. Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Na verdade, o assunto era lavar os pés, mas Jesus tem uma mensagem mais profunda. Quando Pedro não lava os pés de ninguém, não quer ser deixado lavar os pés por Jesus, Jesus percebe que o que está sujo em Pedro não são só os pés, o coração está sujo. Então Jesus propõe: se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo. Irmãos, é assim conosco. Se Jesus não nos lavar, não teremos parte com ele. E para você refletir, eu quero te perguntar: você já foi lavado por Cristo? Será que eu já fui lavado por Jesus? Ou ainda estamos sujos? Ou os anos de igreja que temos, e as tantas vezes que já lemos a Bíblia, não foram suficientes para nos purificar? Se não, então não saia daí. Jesus quer lavar você hoje, e ele quer me lavar também. Quando Pedro ouve não ter parte com o mestre, não, isso não. E aí Pedro, que era 8 ou 80, ele diz: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também a cabeça e o corpo todo. Jesus fala: não, Pedro.
Vós já estáis purificados pela palavra. Você já tem conhecimento suficiente para ser purificado. No momento, precisa ser lavado apenas os pés. Voltamos para o evangelista Mateus, no capítulo 26, para continuarmos acompanhando o Pedrão. Ele ainda é o Pedrão, irmãos. Jesus toma a última Páscoa ali com os discípulos, estabelece a primeira ceia, vai para o Getsemane, depois da Santa Ceia, você sabe, e lá ele começa a orar. E ele chama de novo Pedro, Tiago e João para um lugar mais adiante do jardim, e começa e diz: olha, minha alma está angustiada, eu estou passando uma angústia terrível, me ajudem, orem comigo, vigiem comigo, eu estou sentindo coisas ruins. E ele se distancia um pouco dos 3 discípulos, ora, aquela oração conhecida: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não for, Pai, eu beberei, faça a tua vontade, não a minha. Quando ele volta para os discípulos, Jesus é decepcionado com a imagem, a figura, a cena dos discípulos todos dormindo. Inclusive o Pedrão, que havia dito: eu nunca te deixarei. Isso acontece, irmãos, por 3 vezes. Isso machuca, entristece o coração de Jesus, porque ele se sente só, abandonado. Ele vai ser traído por um dos seus discípulos, mas ele não recebe apoio nenhum. E Jesus repreende a Pedro: nenhuma hora, Pedro, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Repreendeu a Pedro. Na terceira vez que Jesus vem, ele diz: levantem-se. Aí vem o traidor. É chegada a hora, o Filho de Deus vai ser entregue. Então, é meia-noite, a turba com lanternas, tochas, cacetetes, paus, aproxima-se de Jesus, Judas com eles, e Jesus é preso. Quando Jesus é preso, irmãos, o Pedro tem uma reação de acordo com os seus sentimentos. Ele puxa da espada, eu não sei aonde apareceu essa espada para Pedro. Ele puxa a espada, irmãos, e ele entra em ação. Ele quer dizer para Jesus: eu não te falei que eu vou te defender até a morte? Eu não te falei que eu vou contigo até o fim? Que eu nunca vou te deixar? Então Pedro arranca da espada. Eu acredito, irmãos, que Pedro não queria cortar a orelha de Malco, coisa nenhuma. Ele queria cortar o pescoço. Mas pescador não entende muito de espadas, né? Então ele acerta a orelha de Malco, e a orelha de Malco cai no chão. Agora, olha para Jesus um pouquinho. Vamos deixar o Pedro no cantinho aqui. Jesus, irmãos, ele está sendo preso e traído. Ele se abaixa, pega a orelha de Malco e opera um milagre, cola no lugar de novo. E a Bíblia, os evangelhos não falam mais nada de Malco. Bem que ele poderia amar esse homem que lhe devolveu uma orelha novinha, não é? Esse soldado que teve a sua orelha recuperada. O Pedro pensa que pela força da espada ele conseguiria servir ou defender Jesus. Muito bem, Jesus é preso mesmo, não teve jeito. Aconteceu aquilo que Jesus havia dito, todos fugiram, inclusive o Pedrão. Mas aqui no capítulo 26 de Mateus, no verso 56 e 58, eu quero chamar muito a sua atenção. Porque Pedro é falho, é falso, promete e não cumpre, ele confia em si mesmo, ele não se conhece, ele fugiu, ele traiu as suas próprias palavras, abandonou a Jesus e fugiu. Mas tem um detalhe aqui que eu não sei se você já percebeu. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Olha, querido irmão, eu sei que isso não é bom. A Bíblia toda recomenda seguirmos Jesus bem de pertinho. Mas eu quero falar para você nessa noite. Se um dia a vida, variadas circunstâncias, levar você para longe de Jesus, não deixe de segui-lo, mesmo de longe. Talvez eu esteja falando com alguém que está na igreja, mas não é membro da igreja.
está na igreja e por algum impedimento não pode ser batizado. Sei lá, eu não sei qual é a situação da sua vida, mas talvez você esteja longe de Jesus. Eu quero te dizer, não deixe de seguir Jesus, mesmo de longe, porque foi isso que salvou Pedro. Foi essa distância mantida. É claro, não estou defendendo Pedro, ele não devia ter traído, ele não devia também ter prometido, ele não devia ter fugido, não devia ter abandonado a Jesus, mas agora ele segue Jesus de longe. Se algum acidente ou incidente ocorrer na sua vida espiritual, siga a Jesus, mesmo de longe. Porque foi esse fato que fez com que Pedro fosse restaurado e salvo. Aí você já conhece a história, não é? É madrugada, e Jesus tinha avisado a Pedro, olha, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, 3 vezes, tu me negarás. Pedro se esqueceu daquilo, é como se ele não tivesse ouvido. Irmãos, era madrugada, Pedro estava de longe. Por causa da amizade de João com o sumo sacerdote, Pedro conseguiu entrar no pátio da casa onde Jesus estava preso. E o que aconteceu aí? Pedro foi reconhecido. É, isso mesmo. Não sei se já aconteceu com você ser reconhecido num lugar onde você não conhece ninguém. Pedro foi reconhecido. E as pessoas disseram, tu és um deles, não é? Você estava com ele, né? E Pedro, eu não conheço esse homem. De várias maneiras, Pedro, ele negou a Jesus, com várias palavras, né? Ele disse, eu não conheço esse homem. Eu não sei de que você está falando. Você deve estar me confundindo. Estou usando aqui as minhas palavras, né? Você deve estar me confundindo com alguém, deve ser alguém muito parecido comigo. Eu não sei do que você está falando. Mas quando, pela terceira vez, Pedro é reconhecido, irmãos, ele, a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, porque na terceira vez Pedro foi reconhecido e a moça disse assim, o teu jeito de falar é igual ao de Jesus. Então Pedro raciocinou de si para si, se o problema são as minhas palavras, o meu vocabulário, a Bíblia diz que ele mudou o vocabulário e começou a praguejar e xingar. Talvez ele dissesse, esse louco, esse maluco, eu não sei de que se trata esse homem. E quando Pedro nega pela terceira vez, algo na natureza especial acontece. Irmãos, eu imagino que Pedro nunca mais esqueceu o que aconteceu com ele quando ele ouviu esse som. O cantar do galo naquela madrugada fria. Quando o galo canta, as palavras de Jesus lhe vêm novamente aos ouvidos como se tivessem sido repetidas ali. E Pedro, irmãos, que muitas vezes estivera com Jesus em diversas circunstâncias diferentes, assistindo Jesus fazer milagres, tantas outras, dezenas de milagres ele assistiu. Nada disso, nenhum milagre que Jesus fez, converteu Pedro. Mas o cantar do galo chama a atenção de Pedro para as palavras que Jesus havia dito. Pedro olha para Jesus, há uma abertura. Pedro consegue ver Jesus, os olhares se cruzam. Jesus muitas vezes tentara fazer Pedro conhecer a si mesmo, compreender a realidade que ele mesmo vivia. Mas a autossuficiência de Pedro, a arrogância de Pedro, a sua prepotência, tinha feito com que as tentativas de Jesus fossem em vão. Jesus olha para Pedro, irmãos, mas nenhuma repreensão ou acusação está naquele olhar. Esse olhar de Jesus agora vai fazer algo que nenhum dos milagres que Pedro assistiu havia feito. E esse, queridos irmãos, é o poder inexplicável da graça de Deus. A graça de Deus nos constrange, nos subjuga, nos persuade e nos transforma.
Foi isso que aconteceu com Pedro naquele dia, com o olhar de Jesus. Jesus não olhou para Pedro como nós faríamos, está vendo? Eu não te falei? Eu sempre te disse que você é fraco, que você não ia conseguir, que você é falho. Mas Jesus amou a Pedro pelo olhar, e Pedro sentiu esse amor. Irmãos, doeu muito mais o olhar amoroso de Jesus a Pedro do que qualquer outras palavras de repreensão. E sabe o que aconteceu? Pedro saiu dali correndo lá para o jardim de Getsêmani, lá onde ele tinha cochilado e não conseguido, no início da noite anterior, vigiar com Jesus. Agora ele não tem sono, agora ele chora amargamente, decepcionado, porque ele havia traído seu mestre, ele havia feito promessas, mas não conseguiu sustentar-se, e havia negado o seu Salvador. Que coisa, irmãos. As coisas acontecem, Jesus realmente é crucificado, passa o sábado na tumba. No primeiro dia da semana, Jesus ressurge, e você sabe a história. Quando as mulheres encontram Jesus primeiro, Jesus, em Marcos 16:7, manda um recadinho. Dizei aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Pedro aqui, irmãos, é nominalmente citado, porque Jesus queria reencontrar-se com Pedro. Pedro corre, quando recebe a notícia das mulheres, corre com João para o sepulcro, mas chega lá e não vê Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:5, que Jesus foi visto por Pedro. Então, Jesus se encontrou com Pedro em alguma ocasião que nós não conhecemos. Mas para terminar a nossa história, e essa caminhada com Pedro e com Jesus, eu quero te convidar para o capítulo 21 do Evangelho de João. A nossa história termina aqui. Olha o que acontece aqui. Os discípulos estão com medo, decepcionados, estão presos em casa, não sabem o que vai ser da vida deles. E Pedro, no capítulo 21 de João, verso 3, toma uma decisão. Ele diz, eu vou pescar. Como Pedro era líder, influente, os discípulos disseram, eu também vou pescar. Nós também vamos. E lá estão os discípulos, irmãos. Eles abandonaram o evangelismo e voltaram à pesca. Mas Jesus tinha um encontro marcado com Pedro ali na beira do mar. Eles pescaram a noite inteira sem sucesso. Quando o dia estava para amanhecer, eles estão voltando para a praia, e Jesus está na praia. E ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Não apanhamos nada esta noite. E Jesus dá uma instrução para que eles façam uma pesca maravilhosa. Sob a palavra de Jesus, a pesca dos discípulos rendeu 153, diz a Bíblia, grandes peixes. Jesus estava ensinando para Pedro e os discípulos que a pescaria só vai bem se ele estiver presente. É Jesus que deve dirigir o barco. Ele que é o dono da obra. Ele que traz sucesso. É ele que traz peixes para a rede. Mas, além disso, Jesus tinha um trabalho para terminar. Eles estavam ali comendo na praia, felizes com a pesca. Jesus se dirige a Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Depende da tradução, irmão, que você lê esse texto, Jesus vai dizer assim, tu me amas mais do que os outros? Jesus está dando a Pedro a oportunidade de se comparar, como ele sempre fez com os outros discípulos. Jesus quer experimentar se Pedro ainda se acha o forte, o grande, o importante, o primeiro, o melhor. Os estudiosos do Novo Testamento, da língua grega, dizem que Jesus usava a expressão, o termo ágape, para perguntar, tu me amas? Não respondia como ágape, mas ele respondia algo que na nossa língua seria correspondente a eu gosto de ti. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, Senhor. Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia que Pedro ficou desconfortável naquela situação de Jesus ter perguntado 3 vezes se o amava. E esse confronto de perguntas de Jesus a Pedro, irmãos, completou a sua transformação, que havia começado lá no Cantar do Galo. Ele percebeu que Jesus insistia nisso, porque 3 vezes ele havia negado Jesus. Jesus agora
estava esperando a reafirmação do seu amor por 3 vezes. Para cada negação, uma afirmação. Mas o Pedro, irmãos, não tem mais coragem de confiar em si mesmo. Ele não tem coragem de fazer promessas. Ele não tem coragem de se exaltar. Ele não tem coragem de achar que é melhor que seus colegas, amigos ali, irmãos. Ele está humilhado, ele está no pó. Pedro está transformado. Não pela disciplina, chicotadas, mas pelo amor, do olhar e do tratamento de Jesus. Pedro foi transformado. Irmãos, quando você estuda Pedro, como nós estamos fazendo aqui, e depois você lê Pedro no livro de Atos, você não conhece. Não é o mesmo homem, é outra pessoa. Pedro está transformado em Atos. Pedro é o homem de curas, milagres e de pregação eficaz. Ele faz um sermão e 3.000 pessoas se convertem. O Pedro de Atos é outra pessoa, irmãos. Ele opera milagres, até a sombra de Pedro traz cura para as pessoas. E eu quero terminar numa condição dessa história, que é um grande finale, né? Como se diria. Quando Pedro é usado por Deus para curar aquele homem ali na Porta Formosa, todo o povo concorreu para junto dele. Pedro está no meio do círculo, sob o holofote das pessoas. Depois de tanto tempo, Pedro ansiava poder, fama, prestígio, primeiro lugar. Agora ele tem a oportunidade de aparecer, de se mostrar. Mas ele não tem mais interesse. Ele é outro homem. Ele desvia o foco das pessoas, a atenção de si. E pergunta, por que fitais os olhos em nós? Por que vocês estão olhando para nós? Como se de nós viesse poder para curar esse homem. Não, não fomos nós. Foi Jesus. O espetáculo aqui, irmãos, em Atos 3, não é a cura do paralítico, mas é a revelação da cura do Pedro. Ele está curado. Ele teve a oportunidade de ocupar o palanque e, cheio de si, se exaltar. Mas ele agora pensa como João. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. E no capítulo 4 de Atos, irmãos, Pedro e João são encarcerados por causa da palavra de Deus. Agora, eles devem ser julgados, levados a juízo diante de Caifás. A última vez que ele esteve diante de Caifás, o desempenho de Pedro foi um vexame. Mas ali agora, as autoridades judaicas são reunidas, os anciãos, escribas, sacerdotes diante de Caifás, os pesos pesados ali do judaísmo. E a pergunta é feita para Pedro e para João. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Novamente o circo está montado para Pedro fazer a sua apresentação. Mas a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, tomai conhecimento de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que esse coxo está curado diante de vós. É incrível, irmãos. Ele está cercado pelos poderosos do sinédrio judaico, e eles não retrocedem nem 1 milímetro. O Pedro que negou a Cristo, que blasfemou, agora ele está firme. Caifás pensava que, de novo, ia destruir a confiança desses homens. Mas agora o Pedro, convertido, é um homem amadurecido espiritualmente. Se você já leu as 2 cartas de Pedro, você vê que ele é um homem totalmente transformado. Irmãos, a história de Pedro diz que Pedro morreu crucificado aos 75 anos de idade. Eu tento imaginar um velhinho, curvado, cabelos brancos. Isso aconteceu no ano 67 de nossa era. E no livro Educação tem um comentário sobre a morte de Pedro, que ao fim da sua experiência de trabalho e sacrifício, o discípulo que fora tão tardio para divisar a cruz, considerara uma alegria render sua vida pelo Evangelho, compreendendo tão somente que, para ele, que havia negado ao Senhor, morrer da mesma maneira de seu mestre era uma honra grande demais. Então, a tradição diz que Pedro fez um pedido para o carrasco ali, para o algoz. Olha, eu não quero ser crucificado como meu mestre.
Eu não mereço, é honra demais para mim. Eu o neguei. Eu quero que você me crucifique de cabeça para baixo. Irmãos, assim termina a história de um homem que, depois de altos e baixos, permaneceu no alto da confiança em Jesus, no alto da fé, no alto da desconfiança de si. Alguém que fez a experiência do orgulho, da presunção e se deu muito mal. Mas a partir de sua conversão, do reencontro com Jesus, Pedro agora é totalmente transformado pela graça de Deus. A minha oração, queridos irmãos, querido irmão, querida irmã, é que nós passemos pela mesma experiência de Pedro. Eu desejo passar. Eu não quero continuar como eu sou. Eu quero fazer a experiência de Pedro. Acontece conosco de muitas vezes negarmos a Jesus, de muitas maneiras. Mas eu quero ser alcançado pelo olhar de Jesus. Eu não quero estar tão distante de Jesus, eu não quero viver longe dele, a ponto de que ele não possa me enxergar mais. Eu não quero me envolver com o mundo tanto a ponto que Jesus não possa me ver, para que o seu olhar me transforme. Eu quero estar ao alcance das vistas de Jesus, para que o seu amor me transforme a cada dia, para que afinal possamos ter a mesma esperança de Pedro, de morrer para esse mundo, mas aguardar a grandiosa volta de Jesus para nos salvar. Esse é o meu desejo para mim e para você que nos assiste nessa noite. Amém. Amém, pastor Hermes. Deus seja louvado por tão preciosa mensagem. Essas mensagens revelam o quanto Jesus está desejoso a nos perdoar, o quanto ele é tolerante, paciente, benigno e, acima de tudo, desejoso de nos salvar. E o meu desejo é que a mesma obra que foi feita na vida de Pedro seja levada a efeito também em nossas vidas. Amém. Bem, nesse momento eu quero pedir a todos vocês que chegaram aqui no canal que não saiam ainda, você não pode perder a bênção da oração. Nós já temos aqui vários pedidos de oração mesmo. Logo, logo o pastor Hermes vai orar por todos os pedidos. E eu quero dizer que essa é uma grande bênção desse canal. É nós orarmos juntos, uns pelos outros, pelos mais variados tipos de pedidos, né? Nós temos aqui vários pedidos. Se você ainda não fez seu pedido e quer fazer, ainda dá tempo de fazê-lo. Corre lá no chat, deixa o seu pedido de oração e nós vamos já orar. Também gostaria de agradecer de forma especial as nossas queridas tradutoras, a irmã Poliana e a irmã Flaviane. Deus seja louvado pelo trabalho de vocês, tornando esse evangelho acessível, levando esse evangelho para os nossos irmãos surdos. Que Deus vos abençoe grandemente nesta noite. Pastor Hermes, antes de te agradecer, gostaria de agradecer a todos que chegaram aqui neste canal já apoiando, viu, Hermes? Várias pessoas já chegaram aqui se inscrevendo, então, ao fazer isso, elas estão apoiando esse trabalho. Louvado seja Deus. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Se você ainda não clicou no joinha, vai lá e clica no joinha. E nesse momento nós vamos mencionar aqui todos os pedidos que foram feitos. Várias pessoas estão falando aqui, inclusive a Jéssica Souza está dizendo mensagem maravilhosa. É isso mesmo, foi uma mensagem maravilhosa. Então, eu quero nesse momento mencionar aqui todos os pedidos, fiquemos atentos. Pastor Hermes, fique atento aos pedidos para o irmão mencioná-lo em sua oração, né? Tem, nesse momento aqui, achei muito interessante, irmão pastor Hermes, na sua fala você colocou o som de um áudio aí de um galo cantando, e o Cláudio Costa falou assim, amei o galo cantar. Muito bem. Então nós temos aqui vários pedidos, vou nesse momento mencioná-los. Bem, primeiro eu quero começar com o pedido da irmã Sônia Pereira. Ela diz que pede oração pela família e também pelos missionários e pela vida espiritual dela. Então vamos orar. A Diná Chaves, que sempre está aqui conosco, te agradeço, Diná, pela sua presença e o apoio a esse ministério. Ela está pedindo aqui pela família dela, principalmente pela conversão dos filhos. Então nós vamos orar pelos teus filhos, orar por você, para que Deus conduza a tua família à salvação. Também temos aqui a Avani Campos de Oliveira. Gosto muito do pastor Hermes e das pregações dele.
Amém. Deus seja louvado. Amém. Nós Deus seja gostamos, louvado. nós gostamos muito do pastor Hermes. E fazia tempo que já era para ele ter aparecido aqui no nosso canal, não é isso, irmão Hermes? É Ah, verdade, Jovem. A gente fez uma agenda extensa e só hoje pudemos ter essa honra de participar com você. mas você vai ter mais vezes aqui. Prepare-se. Clarice Vamos Lima, sim. ela disse que estava assistindo outra live, mas não podia deixar de ouvir esta mensagem maravilhosa. Deus seja louvado, irmã Clarice. Depois você volta lá, porque essas lives estão gravadas no YouTube, e você pode continuar assistindo a live que você estava assistindo, que com certeza também tem um bom conteúdo. A Naldinha Barrense, irmão Hermes, como sempre, suas palavras são consolo para os meus momentos. Que Deus continue lhe usando para a obra dele. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Que bom, Naldinha. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Romilson Santana, peço oração por mim e família. Ele está em Conceição do Coité, na Bahia. Irmão Romilson, um abraço para você e todos os nossos irmãos aí de Conceição do Coité. Deus nos abençoe grandemente. A Clarice Lima, ela está pedindo oração pela família do irmão Alex, do irmão Hermes Barbosa e da minha prima Clarice Lima. E pede oração pela família do irmão Alex, né? E também da Noêmia, porque ambos perderam seus entes queridos. Então vamos orar. Alda Simone Batista Oliveira também está aqui pedindo oração por ela e familiares. Então, Alda, nós vamos orar também, vamos orar pelo seu pedido. A irmã Alfredina, nossa querida irmã Alfredina, ela está aqui pedindo oração em favor dela, em favor da vida espiritual dela, por toda a família, especialmente por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, e também está orando, pedindo oração por todos os pedidos que aqui aparecem, né? A Zete Santana também pede oração pela filha Tauane, que está gestante, e por toda a família dela. Então, vamos orar e que Deus esteja abençoando todo o processo de gestação da sua filha Tauane. Bem, a Rosa Nunes também agradece a Deus pelas providências em favor deles, da família, e pede oração, e especialmente pela Estela e a família Maria Clara. Então nós vamos orar pelo seu pedido, Rosa. Também temos aqui a Ilza Santiago, pedindo oração pela família, pela igreja em São João das Missões. Nossa, estou com saudade de São João das Missões. Um abraço para todos os nossos irmãos aí de São João das Missões. Vera Lúcia, querida Vera, ela está pedindo oração pelo filho da vizinha dela, porque ele está passando por sérios problemas de saúde, um jovem que tem apenas 18 anos, e o nome dele é Mateus. E ela também não esquece de pedir por ela mesma e também pela família. Então nós vamos orar pelo jovem Mateus. A Alda Simone Batista Oliveira está pedindo aqui oração pela saúde do colega Paulo, para que haja melhora, haja restauração. Então vamos orar porque o Senhor sabe todas as coisas. O Danilo está pedindo oração para o primo dele. Ele diz aqui que iniciou uma série de estudos com o primo e pede que Deus abençoe e faça a obra na vida do primo. E o Cláudio Andrade está pedindo oração pela esposa de um amigo. Ela está com suspeita de Covid. Então que o Senhor possa ajudar essa família nesse momento. A Luciane Castro está pedindo oração pela vida espiritual dela. Então vamos orar por você, Luciene. Esse canal aqui é um lugar onde nós oramos uns pelos outros. E nós não oramos só aqui, não. Nós estamos sempre mencionando esses pedidos em nossos cultos matutinos e vespertinos. Estamos sempre orando por vocês e seus pedidos. A Yasmin Silva está pedindo oração por ela, pela vida espiritual, pela família, pela tia Rosilene, que vai fazer uma cirurgia. Então, ela pede oração pelos jovens e também pelos amigos. Então, nós vamos orar por esses pedidos aqui da jovem Yasmin. Bem, o Rutenberg Nunes pede oração pelas famílias enlutadas. Eu sei que várias famílias estão passando por esse momento difícil, o momento da perda, e que o Senhor tenha misericórdia e conforte todas as famílias. Bem lembrado, Rutenberg, vamos orar pelo seu pedido. A Clarice Lima está pedindo oração pelo pastor, ela está repetindo, né, o pedido dela para que Deus console o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Então vamos sim orar pela família do pastor Hermes Barbosa e pela família da prima Noêmia, a prima dela Noêmia. Vamos orar.
E a Jéssica Souza, de Abaiara, está pedindo oração por todos os irmãos ali daquela região, para que continuem firmes nessa fé. E pede também que oremos por aqueles que estão passando por momento de frieza espiritual. Então é isso mesmo, precisamos orar para que Deus fortaleça a fé dos nossos irmãos. Um abraço aí para o nosso querido irmão José Sebastião e todos os irmãos de Abaiara. A Ellen Oliveira de Jucasa está pedindo oração por ela e pela família dela. Então que o Senhor seja contigo, Ellen, e toda a sua família. E a Madalena Pereira diz aqui que é muito grata a Deus pelas orações dos irmãos, porque a viagem do Mike foi bem sucedida sob os cuidados de Deus. Amém. Então nós estivemos aqui, né, nas lives orando pelo Mike e Deus abençoou. E o Cláudio Costa pede que oremos pela igreja de Brumado, na Bahia. Um abraço aí, saudações para nossos queridos irmãos de Brumado. E a Jane Garcia, ela está aqui agradecendo pela mensagem e pede que oremos. Ela solicita oração pela vida espiritual para que ela volte à igreja o mais rápido possível. E o Senhor está desejoso de trazê-la mesmo. Então vamos orar. E a Ângela, a nossa querida irmã Ângela, também pede oração pela vida espiritual e pela família. A Ayla Souza também pede oração por ela e pela família. A Elisana Reis pede oração pela família dela, especialmente as irmãs que moram em outros estados, e pede oração pelo vizinho José Moura, que está também com suspeita de Covid. Então, a Vera Lúcia mais uma vez agradece aqui a mensagem maravilhosa, e que Deus abençoe os pastores também. Amém. O Delfang Souza pede oração pela saúde dele. Então vamos orar, Delfang, por sua saúde. Josene Soares diz que a mensagem foi muito importante, e prendeu do início ao fim. É isso mesmo, o Espírito Santo esteve conduzindo em todos os momentos. A Jucineia pede oração por ela, pela família, pelo sobrinho que caiu de moto e pela sobrinha que vai ganhar bebê sexta-feira. Que Deus dê bom parto à sua sobrinha. A Regiane Rios, ela diz aqui, ela agradece e parabeniza o pastor Hermes e ao pastor Joab pelo canal. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Amém. Ore por nós, ore por esse trabalho, para que Deus continue salvando almas. Lília Souza, eu peço oração por minha filha Patrícia e por mim e por toda a família. Então vamos orar, Lília Souza, pelo seu pedido. Cláudio Costa aqui apresenta um outro pedido, pede que orem também pela pequena Isabelle, 5 aninhos, fez transplante de medula e está em Barreto, São Paulo. Ó, que delicado. Vamos então orar pela infantil Isabela. A Geralda Gonçalves pede oração em favor da amiga dela que está com Covid. Então, vamos orar. E a Jucineia da Silva Lopes também pede oração pela família da Janete. Então, Jucineia, vamos orar pelo seu pedido. E a Rose Nascimento, ela está pedindo aqui oração por ela, porque ela vai se rebatizar. Ela é de São José do Rio Preto, São Paulo. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, viu, Rose? Que bom que você está aqui conosco. E a Naide Lopes de Souza pede oração também pela família. Quantos pedidos, não, irmão Hermes? Esse momento é bom porque nós estamos aqui nos unindo como irmãos para orarmos uns pelos outros. Isso é uma grande bênção. Então, pastor Hermes, eu quero aproveitar... Graças a Deus, né? Eu quero aproveitar esse espaço, desculpa te cortar, mas agora é o momento da oração. Esse é o momento da bênção. Tem muitas pessoas, pastor, que ficam aqui no canal assistindo a pregação. Claro que a pregação é boa, mas muitos ficam aguardando esse momento, o momento da oração. Então eu quero te dar essa oportunidade para você apresentar todos esses pedidos, apresentar ao trono da graça, ao trono da misericórdia. Irmão Hermes. Então vamos humildemente ajoelhar na presença de Deus, vamos orar. Querido Pai Celestial, nessa noite nós temos muitas razões para agradecer-te. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado pela Tua palavra que chegou ao nosso coração hoje. Que ela possa ser em nós viva e eficaz, produzindo um fruto de conversão e transformação para a glória do Teu nome e para a salvação de todos aqueles que ouviram e ouvirão essa mensagem. Obrigado, Senhor, por deixar registrado na Bíblia a história de Pedro, cheio de defeitos, de justiça própria, mas que, afinal,
quebrou-se aos teus pés, se entregou e foi transformado pelo teu Santo Espírito. Essa, Senhor, precisa ser a nossa experiência. Por isso estamos aos teus pés, humildemente pedindo que termine a obra que tu começaste conosco. Transforme o nosso coração. Tire de nós a confiança própria e ajuda-nos, aos teus pés, sermos humildes e ter um novo coração. Senhor, nosso coração está grato por todas as bênçãos, mas ainda estamos ansiosos e preocupados com várias situações que nos ocorrem e ocorrem ao nosso redor. Nesse momento, Senhor, humildemente eu te apresento os pedidos que foram feitos aqui neste canal durante esta pregação. Eu apresento a Ti as pessoas que vão dar à luz, foram citados alguns nomes que vão passar pelo parto nessa semana, logo mais. Tu possa abençoar, que o Teu poder, a Tua graça, a Tua compaixão possa cuidar dessas mamães, dos bebês, que elas venham ao mundo com saúde e perfeição para a glória do Teu nome. Senhor, muitas pessoas pediram oração aqui por pessoas que foram operadas ou estão doentes. Querido Pai, suplicamos que a Tua graça, Senhor, possa ser com essas pessoas que passaram por essa situação de cirurgias, de acidentes, que estão, Senhor, acometidas por essa doença terrível que está atacando as pessoas. Sabemos que esta pandemia é um dos sinais da proximidade da volta de Jesus, mas pedimos misericórdia, Senhor, a Tua compaixão para aquelas pessoas que foram acometidas dessa doença. Tu possa ter misericórdia, estender a Tua santa mão, curar, salvar, restaurar, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Senhor, finalmente oramos pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Nós sabemos como essa dor é profunda, mas sabemos que o bálsamo que vem de Ti pode curar, pode dar paz, tranquilidade, segurança e esperança, Senhor. Implanta a esperança no coração dessas pessoas que estão agora chorando e tristes. Que as lágrimas delas e a tristeza não ofusque a esperança de rever seus entes queridos, Senhor. Consola com o Teu Santo Espírito. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão se preparando para o batismo, para selar contigo um compromisso nas águas. Pelas pessoas que vão refazer o seu voto, vão se rebatizar. Aquelas que nunca foram batizadas, Senhor, conhecendo esta Tua verdade, que possam fazê-lo antes que seja tarde demais. Desperta, Senhor, o Teu povo, os Teus filhos, para fazer a Tua vontade. Eu oro pelas pessoas que estão assistindo esta oração, que são de outras denominações, são católicos, de outras igrejas, que Tu possa, Senhor, fazer com que elas, juntamente conosco, compreendamos cada dia mais as Tuas verdades. Entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos, Senhor. Não me consigo lembrar todos os nomes, mas Tu conheces um por um. Apresentamos a Ti, crendo que ao nos levantar desta oração, Tu hás de curar, aliviar o fardo e consolar. Por todas as bênçãos que já temos recebido, Te louvamos. E pelas que ainda receberemos, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Hermes. Pastor, gratidão é a palavra que vai definir bem aqui o meu sentimento, que está em meu coração, pela sua participação conosco aqui no canal. Foi uma grande bênção a sua presença aqui conosco. Eu percebi aqui no chat que todos interagiram, todos foram de alguma maneira tocados nessa noite. A palavra de Deus tem esse poder de mexer com os nossos corações, de nos levar à reflexão. Eu acredito que o Espírito de Deus operou e está operando em nossas vidas. Então eu quero te agradecer. Amém, que Deus seja louvado. Eu quero pedir às pessoas que ouviram essa palavra que guarde no coração, né? Eu também farei isso, para que nós possamos sempre nos lembrar de que Deus quer nos transformar, nos salvar, não confiar em nós mesmos. E agradeço muito a Joab. Para quem não sabe, o Joab é um velho amigo, desde o Pará, há muitos anos a gente se conhece. Nossas esposas são muito amigas, temos uma boa amizade, respeito.
Agradeço mais uma vez pelo convite. Continue animado com o seu canal, fazendo programações. Estamos apoiando de todas as formas para que haja crescimento nesse canal para a glória de Deus. Amém, pastor Hermes. Deus abençoe a você, sua família. Foi muito bom recebê-lo aqui. Logo, logo teremos a sua presença aqui novamente. Quero agradecer a você, querido irmão, querido amigo, internauta que esteve conosco. Que o Senhor abençoe grandemente o seu lar. Obrigado, Flaviana. Obrigado, Poliana. Que Deus nos abençoe grandemente. Pessoal, uma boa noite a todos vocês e até a nossa próxima live na quinta-feira, se Deus assim permitir. Às 20 horas nós temos um encontro, hein? Na próxima quinta-feira. O Senhor vos abençoe grandemente. Amém. Amém. Boa noite a todos.